Hoje eu estou aqui na minha casa, num gramado. E hoje é um momento de louvor. Não tenho medo do escuro. Não tenho medo de trovão. Na minha vida estou seguro. Deus está em meu coração. Se alguma coisa me atormenta, eu digo sai em nome de Jesus. O mal pra mim não faz careta. Sou um soldado da luz. Sou vencedor em Jesus. Beijo, amigos de missões. Beijo. Bem, meus irmãos, nesse domingo à noite, ainda domingo da ressurreição, se bem que todos os domingos é a ressurreição, porque o domingo é o dia do Senhor por causa da ressurreição de Jesus Cristo, nós estamos aqui ainda fazendo os nossos cultos online, restritos por causa desta pandemia que assola o mundo e, de certo modo, de forma particular, com algumas características, o nosso país. Mas a igreja não tem parado, irmãos, e a igreja tem continuado a ser o que ela é. Vejam agora o exemplo, nossos amigos de missões estão aí, ela trouxe a sua participação, haverá outras, os adolescentes estão continuando a fazer os seus encontros online, os embaixadores vão começar a se reunir nas quartas-feiras, quarta sim, quarta não, de forma presencial. Os jovens que voltaram estão fazendo agora os seus encontros online, mas assim que houver possibilidade, estarão retornando também à forma presencial, já porque são poucos, né? E a gente não tem tantos problemas em relação ao afastamento. As Déboras continuam se reunindo, um outro grupo feminino de intercessão também está acontecendo, enfim, todas as atividades da igreja estão sendo feitas. É claro que continuamos com saudades e ansiando, né, quando vamos poder voltar de forma total, voltar de forma parcial, até vai ser possível a gente recomeçar, mas o bom vai ser quando a gente realmente poder nos encontrarmos, nos abraçarmos e ficarmos conversando nos tempos que temos, né, às vezes aqui, o que ainda não é possível, agora não é mesmo, e nem mesmo quando a gente voltar aos cultos presenciais com restrições. Então sejamos gratos a Deus, irmãos, porque o Senhor continua cuidando de nós e nos fazendo aprender com tudo isso que tem acontecido. Então, louvemos ao Senhor com alegria nos nossos corações, mais uma vez, nos lembrando de que Ele vive, Ele está vivo, né? Proclamamos isso bastante no culto da manhã, porque essa é a nossa proclamação em todos os dias da nossa vida. Vamos passar então a direção deste culto ao irmão Bennett, e assim estaremos sob a direção do Espírito Santo, que, no entanto, usa, né, a nós, seres humanos, como instrumentos seus. Boa noite, meus irmãos. Saúde os irmãos com a graça e com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Como diz o irmão Gilberto, graça e paz sempre. Parabéns para Ana Laura pelo louvor que ela nos trouxe. Que Deus abençoe a sua vida. Realmente somos soldados do Rei. Nós vamos fazer a leitura do texto de introito, que está no Inário para o Culto Cristão, 147. Em Cristo seremos vivificados. Se e somente para esta vida, que temos esperança em Cristo, dentre todos os homens somos os mais dignos de compaixão, mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos. Visto que a morte veio por meio de um só homem, também a ressurreição dos mortos veio por meio de um só homem. Pois da mesma forma como em Adão todos morrem, em Cristo
todos serão vivificados. Eu sei que o meu Redentor vive e que no fim se levantará sobre a terra. Amém. Porque vivo está. Louvamos a Deus no hino de número 137 do Inário para o Culto Cristão. Dentro de pouco tempo o mundo já não me verá mais. Vocês, porém, me verão, porque eu vivo. Vocês também viverão. João 14, 19. Deus enviou Jesus, seu Filho, e seu amor, perdão nos dá, na cruz morreu, por meus pecados, mas ressuscitou, o Pai está. Porque vivo está, o amanhã enfrento, sim, vivo está, não temerei, pois eu pensei dele o meu futuro, e a vida vale a pena. Que belo é o nenezinho e que prazer um filho dá, maior prazer é ter certeza feliz futuro, Cristo vivo está, porque vivo está, o amanhã enfrento, sim, vivo está, não temerei, pois eu bem sei que é dele meu futuro, e a vida vale a pena, Cristo vivo está. Que bom é ter essa certeza no coração. A vida muda, o rosto muda, a expressão muda, esperança se fortalece. Um dia irei passar o rio, vencer a morte sem temor, morrer pra mim será vitória, verei a glória de Jesus, meu Salvador, porque vivo está, o amanhã enfrento, sim, vivo está, não temerei, pois eu bem sei que é dele o meu futuro, minha vida vale a pena, Cristo vivo está, porque vivo está, porque vivo está, o amanhã enfrento, sim, vivo está, não temerei,
eu bem sei que é dele o meu futuro. E a vida vale a pena, Cristo vivo está. E a vida vale, e a vida vale a pena, Cristo vivo está. Mais uma vez. E a vida vale a pena, Cristo vivo está. Senhor, meu Deus, nosso Pai, eu te peço pela minha vida, pela vida de todos. Eu também te peço pelo Brasil, que o Senhor tenha misericórdia. Também te peço especialmente pela que as vacinas cheguem logo. Também te peço que o Senhor possa estar tocando no coração das pessoas que ainda não tem o Senhor no coração. Também te peço pelas pessoas que estão nos hospitais, pelas pessoas que estão grávidas com Covid. E é isso que eu te peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém, Bernardo. Essa é a oração. Fazemos da sua oração a oração da nossa igreja. Que verdadeiramente o Senhor possa entrar com providência. Ele já está entrando nos leitos de hospitais, nas UTIs que estão lotadas. Que o Senhor faça abrir o caminho e fazer um milagre no meio de nós. Possamos presenciar esses milagres. Esta é a nossa oração. Nesse momento onde nós estamos celebrando ainda a ressurreição de Jesus, porque Ele vive e reina para sempre todos os dias, não tem como nós não vibrarmos com isso. Cristo vive. Eu queria convidar a equipe de louvor a cantar esse trechinho. Eu falei com o Anderson antes de começar. O véu rasgou, o caminho abriu, tudo consumado está. O véu rasgou, o caminho abriu, tudo consumado está. Abriu, tudo consumado está. O véu rasgou, o caminho abriu, tudo consumado está. Vem, esta é a hora da adoração. O Senhor te convida a adorá-lo, a render louvores a Ele. Cizinho, eu lembro que quando a gente cantava no DNA, no Rocha Faria, essa era a primeira música que a gente começava. A gente entrava naquele hospital e falava: vem, esta é a hora da adoração. Mesmo aquela pessoa acamada, enferma, aquela atmosfera era mudada, não era, Cizinho? A gente sentia a presença do Senhor chegando junto com a gente falava: vem, o Espírito Santo vinha conosco. Ele já estava lá e Ele se fazia presente. Então nós te convidamos, a equipe de louvor te convida: vem, esta é a hora da adoração. Renda louvores a Ele, porque o véu rasgou, o caminho se abriu e tudo consumado está. Amém? Vamos juntos. Vem, esta é a hora da adoração. Como estás para adorar? Vem, assim como estás diante do Pai. Vem, toda língua confessará o Senhor, todo joelho se dobrará.
mas aquele que a ti escolher, o tesouro maior terá. Vem essa hora. Vem, esta é a hora da adoração. Vem, dar a Ele teu coração. Vem, assim como estás para adorar. Vem, assim como estás diante do Pai. Vem, toda língua confessará o Senhor, todo joelho se dobrará, mas aquele que a ti escolher, o tesouro maior terá. Toda língua confessará o Senhor, todo joelho se dobrará, mas aquele que a ti escolher, o tesouro maior terá. Elise, eu lembro que era só a gente chegar, abrir a boca, porque se Deus está em nós, o Espírito Santo fazia o resto. Era só alguém para iniciar. E é isso. Toda vez que alguém fizer algo por amor a Deus, é a hora da adoração. É a hora da adoração. Mesmo no leito de hospital. Toda língua. Toda língua confessará o Senhor, todo joelho se dobrará, mas aquele que a ti escolher, o tesouro maior terá. Toda língua confessará o Senhor, todo joelho se dobrará, mas aquele que a ti escolher, o tesouro maior terá. Vem, Esta é a hora. vem, assim como estás, vem, para adorar, vem. Eu te quero. Eu te quero mais do que o ouro, eu te quero mais do que tesouros, eu te quero mais do que a minha vida, Senhor. Te desejo mais do que mil bênçãos, meu anseio é agradar teu coração. Outro bem não possuo além de ti, Senhor. Tu és a porção da minha herança, és o bem maior pra mim. O meu coração não pode mais viver
viver sem o teu grande amor. Eu te quero mais do que o ouro, eu te quero mais do que tesouros, eu te quero mais do que a minha vida, Senhor. Te desejo As mulheres. mais do que 1000 bênçãos. Meu anseio é agradar teu coração. Outro bem não possuo além de ti, Senhor. Tu és a porção da minha herança, és o bem maior pra mim. O meu coração não pode mais viver sem o teu grande amor. Tu és a porção da minha herança, és o bem maior pra mim. O meu coração não pode mais viver sem o teu grande amor. Meu anseio és tu, Jesus. Meu anseio és tu, Jesus. Meu anseio és tu, Jesus. Meu anseio, tu és a porção da minha herança, és o bem maior pra mim. O meu coração não pode mais viver sem o teu grande amor. Tu és a porção da minha herança, és o bem maior pra mim. O meu coração não pode mais viver sem o teu grande amor. Eu vou tomar a liberdade de pegar aqui a Bíblia, que eu esqueci o meu celular ali no banco. Mas em Apocalipse, capítulo 1, versículo 5 e 6, diz: diz assim: Ele nos ama e nos libertou dos nossos pecados, e por meio do seu sangue, Ele nos constituiu reino e sacerdotes, para servir a seu Deus e Pai. A Ele sejam glória e poder para todo sempre. Amém. Teu sangue leva-me além, a todas as alturas, onde ouço tua voz, fala de tua justiça pela minha vida. Jesus, este é o teu sangue. Tua cruz mostra tua graça, fala do amor do Pai, que prepara para nós um caminho para Ele, onde posso me achegar somente pelo sangue. Que nos lava dos pecados e nos traz
além do sangue, nada além do sangue de Jesus, que nos faz brancos como a neve, aceitos como amigos de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Tua cruz mostra tua graça, fala do amor do Pai, que prepara para nós um caminho para Ele, onde posso me achegar somente pelo sangue, que nos lava dos pecados, que nos traz restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus, que nos faz brancos como a neve, aceitos como amigos de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Eu sou livre, eu sou livre. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Eu sou livre, eu sou livre. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, se neste sangue lavados, mais alvo que a neve serei. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, se neste sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Eu sou livre, eu sou livre. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Eu sou livre, eu sou livre. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Pai querido, Deus de amor, te damos graças, Senhor. Obrigada, Pai. Obrigada pelo seu amor, Senhor, porque tu nos amou primeiro, Pai. Ensina-nos a amar, Senhor, a amar a Ti, a amar nosso próximo, Pai. Obrigada, Senhor, porque Tu enviaste Jesus Cristo, enviaste Teu Filho, Senhor,
para que fosse purificado os nossos pecados, Senhor, que pudesse haver restauração. Obrigada, Senhor, porque podemos estar aqui na Tua presença, Pai, te louvar, te adorar. Ser com cada um, Senhor, que está aqui e com cada família também representada, Pai. Toma este culto, Senhor, em Tuas mãos e que seja agradável a Ti. Obrigada, Senhor, assim eu oro e agradeço, e no nome do Seu Filho, Senhor Jesus. Amém. Meus irmãos, o tema do nosso culto é Em Cristo Seguiremos. E nós vamos passar, dentro de instantes, para um momento de confissão. E eu, essa semana, na quarta-feira, para ser mais preciso, eu estava seguindo para o trabalho e eu estava lembrando, né, dessa questão da Páscoa, e eu lembrando dos... Por que Jesus, ele pediu para o Senhor passar dele aquele cálice, né? E aí me veio a palavra medo, né? Jesus, ele teve medo. E o mais curioso, enquanto eu estava refletindo sobre essa questão do medo, é que no meu telefone, que estava o navegador, o Waze estava ligado, desceu na tela assim da Bíblia Online, desceu o versículo de... Lucas 22, 42. Curiosamente apareceu-se na tela do meu telefone, Lucas 22, 42, que eu vou ler aqui para vocês rapidamente. No versículo 39, como de costume, Jesus foi para o Monte das Oliveiras e seus discípulos o seguiram e chegaram a um lugar, ele lhes disse: orem para que vocês não caiam em tentação. Ele se afastou deles para uma pequena distância, ajoelhou-se e começou a orar. Aí vem o versículo que apareceu: Pai, se queres, afasta de mim este cálice, contudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Apareceu-lhe então um anjo do céu que o fortalecia. Estando angustiado, ele orou ainda mais intensamente, e o seu suor era como gotas de sangue que caíam no chão. E por que Jesus teve medo? Simples, porque Jesus, ele era homem. E o tema do nosso culto é Em Cristo Seguiremos. Agora, como você vai seguir se você tem medo? Aí o que veio ao meu coração? Jesus, ele teve medo porque ele era homem. Então, quando a pessoa não tem medo, se você conhece alguém que não tem medo, então você tem que ter medo dessa pessoa. Aí você tem que ter medo dessa pessoa, porque medo é algo natural. E ali Jesus, ele estava sendo muito homem humano. E nós vamos entrar agora no momento de confissão. E provavelmente você pode estar com medo. Mas o único problema do medo, o medo, ele nos protege. O medo, ele evita com que tenhamos problemas. Porque quando a gente tem medo, a gente pensa melhor, a gente age melhor, a gente toma decisões melhores. E que o problema do medo é quando o medo, ele te paralisa. O medo, ele não pode te paralisar. Porque aqui está falando, em Cristo seguiremos. O medo que Jesus teve não paralisou. Então não deixe que o medo da doença, da enfermidade, da dificuldade financeira, do abandono, seja lá o que for, não deixe que esse medo te paralise. E vou além, da mesma forma que o Senhor, nosso Deus, enviou um anjo para consolar Jesus, que também era Deus, para dar força para ele. Eu tenho certeza que no meio do seu sofrimento, da sua oração, Deus, ele pode enviar um anjo, que pode ser um irmão, ou uma pessoa, ou uma canção, até um passarinho que apareça na sua janela. Mas ele vai enviar alguém para te consolar e fazer você seguir adiante. Tenha medo, mas não permita que o medo te paralise. E nesse espírito, nesse
com esse entendimento, eu vou convidar o pastor para que nos conduza no período de confissão. Vamos ler o texto que está projetado aí. Pois em ti está a fonte da vida, graças à tua luz, vemos a luz. Salmos 36, 9. Criemos, irmãos, as nossas faces, fechemos os nossos olhos para que melhor nós possamos nos concentrar na realidade da presença do Espírito Santo de Deus. Vamos pedir, irmãos, que o Senhor tenha misericórdia do nosso país, no momento em que ele está vivendo a situação que estamos enfrentando. Continuar pedindo ao Senhor para nos ensinar a voltar. A nos usar como seu povo para socorrer-nos em nossas casas, em nosso bairro, onde pudermos chegar, os feridos, despossuídos, perdidos, quebrantados, solitários, isolados. Talvez você, meu irmão, minha irmã, esteja se sentindo desta forma. Ferido, despossuído, perdido, quebrado, solitário, isolado e por isso com medo. Abra o seu coração. E lembre-se que há 366 vezes, segundo alguém já contou, a expressão não tenha medo, né? Um medo que paralisa, um medo que nos faz tornar prudentes é necessário. Mas o medo que tira o seu horizonte, que faz com que você perca sua consciência e sua mente que deve estar em Deus, esse medo é perigoso, não há necessidade de você deixar ele se alojar em você. Então talvez você por isso, por tantas coisas, esteja nessa situação. Então olhe por você, querido. Fale com o Pai. Senhor, tem misericórdia dos que vão morrer ainda hoje. Misericórdia dos entes queridos dessas pessoas para que suportem o vazio, a solidão, a saudade. Tem misericórdia, Senhor, dos que já estão passando por isso. Tem piedade do nosso município, do nosso estado, do nosso país. Vamos, irmãos, pedir sabedoria de Deus ao nosso presidente, aos seus ministros, aos governadores. O caos político não ajuda absolutamente nada. Que o Senhor abençoe os prefeitos recém-possados, os políticos que realmente querem o bem do país, o bem da nação, e que o Senhor visite com o seu juízo aqueles que se aproveitam dos momentos que estamos vivendo para galgar o poder, para se enriquecer, para se beneficiar pessoalmente. Vamos pedir ao Senhor pelos que estão desempregados, talvez você seja um deles. Tanta gente com recursos quebrados, exauridos, minguados. Que o Senhor tenha piedade dos que trabalham na segurança civil e militar. Mas por outros irmãos, aparecem na imprensa situações envolvendo acusações de racismo ou manifestações ditas, não? Como racismo
Precisamos entender que a diversidade étnica, racial, é uma das maneiras, de forma imparcial, de Deus nos mostrar a beleza do seu amor perfeito e real por nós todos. Vamos pedir a Deus para nos ajudar a cuidarmos dos órfãos e das viúvas, sem assistência, dos especiais, drogados, refugiados, necessitados. Abençoar a nossa ação social, projeto Igreja na Rua, sob a direção do irmão Alberto Calzolai, projeto Resgate, sob a direção do Fani Júnior. E fazemos esta pergunta, irmãos: o que podemos fazer pelas crianças abusadas? Ilumina os que estão, Senhor, trabalhando por vacinas e com vacinas, remédios outros. Tu tens o teu tempo, Senhor, mas tem misericórdia de nós em meio a esta pandemia. Olha a nossa juventude, os nossos adolescentes, as nossas crianças, os da terceira idade. Muito obrigado, Senhor, por aqueles que nesta igreja fazem acontecer os fatos do teu reino. Ouve-nos agora, Senhor, quando oramos no silêncio de nossas almas, com gemidos dos nossos corações. Vamos orar pelos pais e mães de oração, aqueles que estão orando pelos nossos jovens que apadrinharam os nossos jovens. Pela nossa lista de enfermos, conforme a letra que começa o seu nome, há sempre um grupo de pessoas, membros da igreja, não membros da igreja, pessoas com Covid, pessoas com outras enfermidades, contam com as suas orações, por isso deixaram os seus nomes, por isso enviaram os seus nomes, porque eles acreditam que vamos orar por eles. E nós precisamos fazer isso, na certeza de que o que pedimos ao Senhor não fica sem resposta. Senhor, tem piedade dos que foram comprados pelo sangue de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E mais uma vez, nós vamos pedir a oração, irmãos, pela Igreja de Cristo na Nigéria. Na quinta-feira passada, dia 25, 8 membros da Igreja de Deus Cristã Redimida, da cidade de Kaduna, e que estavam num ônibus da igreja, se dirigindo a um trabalho de evangelização em Kafaram, uma cidade a cerca de 50 quilômetros da igreja, foram sequestrados. Os sequestradores estão exigindo em dinheiro nigeriano o equivalente a R$1 milhão pela libertação dos evangelistas, que, se não for providenciada até uma data que eles deram, dizem eles, vão matar todos os 8. Até ontem, nenhum deles havia sido localizado. Na segunda-feira, dia 28, uma milícia muçulmana Fulani invadiu a vila de Egedegede, no estado nigeriano de Ebonyi. Mataram 18 pessoas
quase todas cristãs, a golpes de machadinhas, entre os quais o pastor metodista da vila. Queimaram carros e motocicletas e saquearam diversas residências. O governador do estado, muçulmano, esteve no local da matança para levar conforto às famílias enlutadas e prometer ações. A ação desses terroristas fulanis faz parte do projeto dos mesmos de tomar posse das terras da região e tornar nesta terra o islamismo a única religião. Esses dois fatos, somados a recentes sequestros e raptos de dezenas de pessoas, além de sistemáticos ataques em quase toda a Nigéria, quase todos provocados por grupos islâmicos radicais, está colocando este país, o mais populoso da África, como um dos mais difíceis lugares para os cristãos viverem. São duas as principais fontes para esta violência na Nigéria. Uma delas é o famoso e famigerado grupo terrorista do Boko Haram, que nesta última década cresceu significativamente em termos de força e habilidade. Agora dividido em duas facções, o Boko Haram está recebendo o apoio do Estado Islâmico, que, derrotado no Oriente Médio, está transformando a África na sua principal base operacional. O Boko Haram é o responsável pelas já dezenas de ataques cometidos nesses 3 primeiros meses de 2021, com dezenas de mortos, quase todos cristãos. Há alguns anos, seus militantes sequestraram 276 mocinhas de um colégio cristão em Chibok, sendo que 100 delas continuam desaparecidas. Sem dúvida, há bandidos que têm usado o nome do Boko Haram para realizarem também os seus assaltos. Uma outra fonte cada vez mais notória são os muçulmanos radicais da etnia Fulani, que requerem para si as terras dos cristãos e não cristãos das regiões onde eles, os fulanis, habitam, só que se percebe cada vez mais que os alvos da violência fulani, como esta do dia 28, são quase sempre os cristãos, de forma que vilas cristãs já foram dizimadas pela violência desses terroristas. No ano passado, cerca de 1.900 civis e funcionários do governo estadual e municipal foram mortos pelos assassinos do Boko Haram e dos fulanis. Apesar das denúncias de que os fulanis estão se tornando piores do que os do Boko Haram, o governo da Nigéria continua a ignorar em grande parte a questão fulani em favor da ameaça terrorista representada pelo Boko Haram, especialmente enquanto vai se percebendo que a população cristã, especialmente das regiões centrais da Nigéria, está sendo colocada sob um grande sofrimento. O governo norte-americano, em dezembro passado, declarou a Nigéria como um país especialmente preocupante em termos de violações dos direitos religiosos. Vamos orar, irmãos, pelos nossos irmãos em Cristo da Nigéria. A Nigéria tem uma das maiores comunidades batistas do mundo. Ao longo dos anos, dezenas de igrejas batistas já foram queimadas, derrubadas, pastores assassinados, irmãos comuns das igrejas também assassinados, além das outras denominações. Vamos então, irmãos, encerrar este momento com a oração do Pai Nosso. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. Mas não nos deixe cair em tentação, e nos livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Proclamação e edificação.
Eu sou o que vive, fui morto, mas estou vivo para todo sempre. Apocalipse 1:18. Teremos a celebração da palavra agora com nosso querido e amado pastor Valdemir, novamente. Deus abençoe, pastor. Obrigado. Posso orar antes do senhor começar a mensagem? Pode, claro. Então vou orar. Deus querido, obrigado pela vida do pastor. O Senhor sabe o quanto que eu amo e eu quero te pedir, Senhor, que o Senhor cubra agora com teu Espírito Santo mais ainda e que dos lábios dele saia, Senhor, aquilo que o teu povo precisa ouvir, o que as pessoas que estão nos assistindo precisam receber de ti, e o que teu Espírito Santo complete aquilo que estiver faltando no que sai dos lábios dele, Senhor. E assim nós pedimos, porque cremos que tu é um Deus todo-poderoso que nos ama e ama cada um que está ao alcance da nossa voz. Em nome de Jesus, amém. Obrigado, Benedict. Este é o Benedict. Vamos compartilhar, meus amados, do texto para esse momento, contando da ressurreição. É o tema da nossa mensagem. E o texto está em Lucas 24, de 1 a 10. Lucas 24, de 1 a 10. Estamos então, irmãos, chegando ao final das nossas programações, atividades especiais relativas à chamada Páscoa Cristã, não é? Encerramos agora, então, nesse domingo à noite, todas essas atividades, mas foi uma semana intensa desde quarta-feira, celebração da ceia pela primeira vez com os irmãos em casa, não é? Podendo participar desta celebração, culto das 7 palavras da cruz. Vamos ler então juntos. No primeiro dia da semana, de manhã bem cedo, as mulheres tomaram as especiarias aromáticas que haviam preparado e foram ao sepulcro. Encontraram removida a pedra do sepulcro, mas quando entraram, não encontraram o corpo do Senhor Jesus. Ficaram perplexas, sem saber o que fazer. De repente, 2 homens com roupas que brilhavam como a luz do sol, colocaram-se ao lado delas. Amedrontadas, as mulheres baixaram o rosto para o chão e os homens lhes disseram: por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui, ressuscitou. Lembrem-se do que ele lhes disse quando ainda estava com vocês na Galileia. É necessário que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de homens pecadores, seja crucificado e ressuscite no 3º dia. Então se lembraram das suas palavras e quando voltaram do sepulcro, elas contaram todas estas coisas aos 11 e a todos os outros. As que contaram estas coisas aos apóstolos foram Maria Madalena, Joana e Maria, mãe de Tiago, e as outras que estavam com elas. Deus abençoe, irmãos, a leitura da sua palavra em nossas mentes e corações. Voltando da tumba, elas contaram, as mulheres contaram e falaram de tudo isto para os 11 e os demais. A história, irmãos e irmãs, da Páscoa cristã começa com pessoas contando, falando. Você tem que ouvir isso. Você não vai acreditar. Ouça, é simplesmente incrível, mas eu tenho que falar com vocês sobre isso. É isto. A história da Páscoa cristã conta com as pessoas, começa com as pessoas falando e contando. Várias mulheres, mas notadamente Maria Madalena, Joana e Maria, mãe de Tiago. Elas testemunharam algo do qual não tinham como deixar de falar, não tinham como parar de falar, e pouco tempo depois, bem pouco tempo depois, esta mensagem, este anúncio, este aviso já saíra das fronteiras da Palestina e já se espalhara e chegou a hoje, onde nós o que chamamos de Turquia, a Síria, ao Líbano, a Grécia, a Itália e Chipre. E cerca de 70 anos depois, um pouco menos de 2 gerações
depois de Cristo, esta história, a do Cristo crucificado e ressuscitado, já tinha chegado ao que hoje chamamos de Albânia, Alemanha, Arábia Saudita, Argélia e Armênia, Bósnia, Herzegovina, Chipre, Croácia, Egito e Espanha, França, Grécia, Israel e Palestina, Índia, Inglaterra, Irã e Itália, Jordânia, Líbano, Líbia, Macedônia do Norte, Malta, Mônaco e Montenegro, Romênia, Sérvia, Síria, Sri Lanka e Sudão, Tunísia e Turquia. 31 países que nós chamamos hoje, não é, por esses nomes, mas cujas regiões naquela época eram maiores do que o que muitos deles têm nos dias atuais. Segundo os cálculos, irmãos, feitos em computadores, os cristãos desta época, de 70 anos depois de proclamada a ressurreição, eram cerca de 1.700.000. E ainda que o Novo Testamento não tivesse sido separado com os livros que nós conhecemos hoje, estavam escritos, mas ainda estavam sendo discutidos como escrituras sagradas ou não, esses livros já podiam ser lidos em 6 idiomas diferentes. Meus amados e amadas, sem telefones, sem serviço postal, sem internet, pessoas que ouviram contar e que acreditaram e saíram falando e saíram contando que Jesus morrera pelos seus pecados, mas que estava vivo, levantaram-se do meio dos mortos para assegurar a ressurreição dos que criam nele. As pessoas que saíram contando isto, você tem que ouvir isso. Olha, pode ser que você não acredite, mas isso é verdade. Ouça, é simplesmente incrível o que eu tenho para lhes falar. E aí começaram a contar a história da Páscoa cristã, da crucificação e ressurreição do Senhor Jesus Cristo. A história da Páscoa cristã começou com as pessoas falando, contando, várias mulheres, mas notadamente Maria Madalena, Joana e Maria, mãe de Tiago. Tudo porque elas perceberam que haviam visto algo do qual não poderiam parar de falar, não poderiam deixar de falar. E, meus amados e amadas, a insistência precisa hoje ser a mesma. Você tem de ouvir isto. Pode ser que você não vá acreditar no que eu vou lhe falar, pode ser que você vá até achar isso engraçado, pode ser que você, quem sabe, até deboche de mim. Mas é uma coisa incrível que eu preciso contar para você, eu preciso falar sobre isso. E aí contar, irmãos, a quem estiver ao seu alcance, ao nosso alcance, esta mensagem, porque esta é a nossa mensagem. Não é a mensagem da direita e nem da esquerda, mas a mensagem que Jesus ressuscitou dos mortos e que por isto a própria morte foi vencida em seu poder. Em seu poder de nos tirar a esperança, em seu poder de nos amedrontar com o que vem depois dela. Se recebermos o Cristo crucificado e ressurreto em nós, a nossa história, ela é transformada. Porque, manos e manas, se isso não for verdade, que Jesus foi crucificado por causa dos nossos pecados e que ele se levantou do meio dos mortos para nos garantir também a nossa ressurreição, se isto não for verdade, o que é que eu e você estamos fazendo agora, nesse domingo? Por que é que você está em frente à televisão ou com seu celular ou usando o seu computador? O que é que você está fazendo se isso não for verdade? Se isso não for verdade para você, se isso não for verdade, vá ver outra coisa na televisão para se assustar ainda mais com a Covid-19, ou vá dormir. Vá dormir, porque hoje os restaurantes e as lanchonetes e os shoppings continuam fechados, pelo menos devem estar. Mas se isto for verdade, então vale a pena, querido e querida, compartilhar sobre isto. É muito importante falar sobre isto.
Use o seu Facebook, seu Instagram, seu e-mail, seu WhatsApp para falar sobre isto. Jesus morreu pelos meus pecados e ressuscitou. E isto faz toda a diferença para mim. Se os nossos meios eletrônicos, queridos, falassem mais disto, bastante disto. Sim, com certeza, nós falaríamos de outras coisas, mas não falaríamos de tantas coisas desastrosas, de mau gosto, perniciosas, como às vezes tem aparecido em Facebooks e Instagrams de pessoas da nossa igreja. Se dessemos a real importância a essa verdade, Cristo morreu pelos meus pecados, Cristo ressuscitou para que eu seja mais do que um vencedor. Se dessemos a real importância a isso, nós descobriríamos que é possível sentir Deus perto de nós quando oramos. E não ter, às vezes, aquela impressão que incomoda tanto que a gente está falando e parece que está falando com nada e para o nada. Se dessemos real importância a isso, perceberíamos o quanto é importante fazer o que podemos e o que está além do que podemos, para que pessoas venham a Jesus Cristo e o recebam como Senhor e Salvador absoluto. Nós teríamos vitória em meio às lutas pela manutenção da família e entenderíamos o que significa maturidade cristã. Não admitiríamos ficar fora da obra de missões. Testemunharíamos do quanto é bom cultuar a Deus, nos preocuparmos uns com os outros, como irmãos em Cristo Jesus. E veríamos, inevitavelmente, a nossa igreja crescer em números, mas também no poder do Espírito Santo. Não tem como ser diferente. Porque Jesus está vivo, porque Ele está vivo, Ele derrotou a morte, e através dele nós podemos ter uma nova vida, e esta nova vida vai levar nossos parentes, nossos amigos, nossos vizinhos, nossos colegas, a inevitavelmente comentarem uns com os outros. Você já viu fulano? Viu fulana? Ele é meio esquisito, parece, mas a gente tem de ouvir o que ele está falando. Talvez a gente não vá acreditar, talvez você não vá acreditar, mas o que fulano, a Beltrana acreditam é mesmo incrível. Olha só a vida deles. Com certeza, meus amados, o Senhor Jesus investiu o tempo que precisava investir nos seus 12 apóstolos. 3 anos ele esteve com ele, mas foi o tempo que Jesus precisava para prepará-los. De forma especial, ainda nós poderíamos dizer que ele investiu em Pedro, André, Tiago e João. Mas, interessante, não foi nenhum dos apóstolos, não foi nenhum desses 4, Pedro, André, Tiago e João, as pessoas que descobriram Jesus ressuscitado para contar sobre esse extraordinário fato. Não. Foram Maria Madalena, Joana e Maria, a mãe de Tiago, e outras mulheres, mas estas com destaque, mulheres comuns. Quem eram essas mulheres? Mulheres comuns que passavam parte do tempo cozinhando para os apóstolos, limpando e consertando talvez as suas meias. Não foram os apóstolos os treinados para serem os pregadores e líderes que tiveram o privilégio de verem Jesus pela primeira vez ressuscitado. Aliás, foi uma mulher que pela primeira vez falou com Jesus ressuscitado, Maria Madalena, de forma que nas crônicas cristãs antigas, ela é chamada de apóstola, que muitos homens não gostaram e não gostam, né? E reclamam até hoje disso, mas a história é a mãe da vida e não tem como você mudar os fatos, e Jesus sabia, porque tinha de fazer isso. Nas entrelinhas, ele começa a igualar os seres humanos para que Paulo, um pouco mais adiante, possa dizer: em Cristo não há homem e nem mulher, não há judeu e nem estrangeiro, todos nós
Somos o mesmo povo, iguais em Cristo Jesus. Foram as mulheres entre os seguidores de Jesus que anunciaram que ele ressuscitara. As verdades da crucificação e ressurreição, à luz disso podemos aprender, estas verdades só estão vedadas aos que não creem nelas. Mas os que creem, homens, mulheres, crianças, adolescentes, jovens, adultos, anciãos, vacinados ou ainda não vacinados, os que creem têm acesso a esta verdade para anunciá-la. Dr. John Stott, um dos maiores pensadores do anglicanismo evangélico, que já está com o Senhor, ele pregava dizendo: nosso dever como crentes em Cristo é claro, devemos pregar a Cristo crucificado. E nossa proclamação deve ser tão vívida que devemos retratar Cristo crucificado diante dos olhos das pessoas como se o colocássemos em um outdoor, deixando claro que a cruz de Cristo é a única base sobre a qual Deus aceita os pecadores. Mas porque Jesus Cristo, que ressurgiu dentre os mortos e está vivo, é quem nos liberta, podemos conhecer o poder da sua ressurreição. Isto é, o Jesus que vive pode, através do seu Espírito Santo, impregnar a nossa personalidade, virar-nos do avesso e fazer com que nossa personalidade, antes fechada em si mesma, se abra para Ele, o Cristo, como uma flor que se abre para o sol nascente. Meus amados e amadas, esta é uma extraordinária verdade, uma grande verdade, na verdade a insubstituível verdade que não pode ser mudada, que nos deve levar a imitarmos então aquelas mulheres, notadamente Maria Madalena, Joana e Maria, mãe de Tiago, porque elas saíram para contar e para falar que Jesus, aquele que fora crucificado, ressuscitara e estava vivo. Precisamos falar, contar a quem quiser crer que houve uma cruz na qual ele, Jesus, morreu por causa dos nossos pecados, mas que ele se levantou dentre os mortos e está vivo para fazer parte das nossas vidas. E que quando isso acontece, quando isso ocorre, a porta que nos leva à compreensão do que realmente significa a vida, essa porta é realmente aberta. Que o Senhor nos abençoe e nos ajude nesse nosso dever, que ao mesmo tempo é um grande privilégio de contar, de anunciar. Ele morreu por mim, mas também por mim ele venceu a morte, para que eu também tenha certeza de que venci a morte e de que ressuscitarei com ele no último dia, para estarmos juntos nos novos céus e na nova terra. Que Deus nos abençoe a todos. Amém. Eu olho para
amor, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Louvor e consagração. O Senhor vive, bendito seja a minha rocha, e exaltado seja Deus. 2 Samuel 22, 47. Nós vamos ter um momento de dízimos, né? Você não vai trazer a sua oferta aqui nesse momento, mas eu acredito que você, membro dessa igreja, você está contribuindo para isso aqui acontecer. Vocês não estão sentindo, mas tem um ar-condicionado aqui muito bom, me deixando numa situação muito confortável. E tudo isso tem um custo, Então, para pregar o Evangelho tem um custo. As pessoas que são enviadas ao campo missionário, essa igreja ela sustenta algumas pessoas, e todo esse trabalho aqui ele tem um sustento, que isso demanda recursos financeiros. Então, você que ainda não tem o privilégio de contribuir para o crescimento do reino de Deus através dessa igreja local, que você participe, que Deus abençoe a sua vida e que na sua casa não falte nada, e que você que continua contribuindo, continua acreditando, crendo nessa mensagem que é pregada aqui, que Deus te conserve e que as bênçãos do céu nunca faltem na sua casa e na sua vida, principalmente as bênçãos espirituais. Que Deus abençoe ricamente aqueles que têm um coração liberal. Triste coisa é a pessoa que coloca os bens na frente do Senhor. Mas oramos para que isso mude. Só o Espírito Santo. Que Deus nos abençoe. Cizinho. Hino 142 do Inário para o Culto Cristão, findou-se a luta de Jesus. Mas graças a Deus que sempre nos conduz vitoriosamente em Cristo. 2 Coríntios 2, 14. Findou-se a luta de Jesus, o Salvador venceu na cruz, e neste mundo raia a luz, e neste mundo raia a luz. Aleluia, 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 glória a Deus. Vencida a morte, seu horror, subiu a glória, o Redentor. Cantai louvores ao Senhor, cantai louvores ao Senhor. Aleluia, 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 glória a Deus. Com majestade sem igual, firmou o reino divinal. Cantai o hino triunfal, cantai o hino triunfal. Aleluia, 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 glória a Deus. Vamos orar? Deus querido, obrigado, Senhor, porque faço parte desta igreja, tenho tantos amigos aqui, meus melhores e maiores amigos fazem parte dessa igreja aqui, eu te agradeço por isso, e porque ela existe até hoje, e é pelas tuas misericórdias e pelo teu sustento.
aqueles irmãos, Senhor, que têm passado por dificuldades financeiras e que eles possam, Senhor, também encontrar em nós, Senhor, o sustento, a ajuda, que o Senhor abençoe, Senhor, estas vidas. Muito obrigado, Senhor, porque a Igreja Batista do Parque São Basílio tem se mostrado relevante, Senhor, no local onde ela está e para, como diz a palavra, além dos confins da terra. Obrigado pelos nossos missionários, que não são nossos, mas são seus, e nós, de certa forma, participamos com as ofertas que entregamos. Que cada recurso, Senhor, que entrar nessa igreja, ele seja administrado da melhor forma possível para o engrandecimento e honra do Teu nome. Assim nós oramos, em nome de Jesus. Amém. Declaração final. Porque não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Romanos 1,16. As palavras finais como pastor, porque isso aí só o pastor, ou se você tiver uma cola muito boa. Que o Cristo vivo, irmãos, continue a nos ajudar a caminhar os caminhos nem sempre lisos desta vida, na certeza de que porque Ele está vivo, Ele está conosco e por isso nós somos mais do que vencedores. E o que é que nós dizemos ao final dos nossos cultos? Lembrem-se do fariseu e do publicano. Não se esqueçam da igreja sofredora. Levantem os seus olhos e vejam os campos que estão brancos para a ceifa. Amem e orem por suas famílias. Cuidemos dos órfãos e viúvas sem recursos, dos drogados e necessitados. Entramos para adorar, saiamos para adorar, servindo. Aleluia, ao Senhor.